Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre transformação digital na vida dos pacientes. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com a Alessandra Seixas, fundadora e CEO da Sacadas, startup criada para promover soluções para o cuidado emocional das mulheres. Vamos continuar falando sobre a importância da promoção da saúde e o bem-estar feminino. Falar para as pessoas o quanto a atividade física é importante e não apenas pensar num padrão estético que a sociedade valoriza. Bem-vinda de volta, Alessandra Seixas. Obrigada. Vamos lá, Alessandra. Para essa segunda parte, eu queria começar a entrar mais profundamente nas Sacadas, né? Em 2021, a Sacadas inaugurou sua plataforma de Marketplace Premium, muito focada em B2B. Sua empresa reuniu profissionais da área de saúde, como personal trainers, nutricionistas, psicólogas, etc. Como que foi pensada a escolha de um time de especialistas focado no objetivo de oferecer soluções de inclusão e acompanhamento da saúde e do bem-estar feminino? Foi um desafio. Apesar de eu ser do mercado de bem-estar, já conhecia vários profissionais, mas existem algumas questões em relação ao digital ainda muito latente, apesar de ter sido pós-pandemia, ter tido toda essa evolução, mas o profissional ele é condicionado a ficar dentro de uma academia, então foi um desafio muito grande. No entanto, a gente acabou trazendo muito mais outras áreas que já estavam mais acostumadas com isso. A parte física a gente teve pontualmente ali, mas também não é um objetivo nosso. O objetivo é a gente levar conhecimento e passar conhecimento para essas mulheres procurarem centros de atividade física, para irem para a academia, irem para o estúdio ou praticarem um esporte que mais desejam, porque o importante é se manter em movimento. Então, a gente acabou focando mais no lado emocional, no lado da saúde mental, na nutrição e nos coaches, né, voltado para isso. Então, isso deu uma guinada diferente, a gente conseguiu construir uma equipe muito boa, que também tem suas próprias iniciativas, suas próprias demandas, que são importantes, porque valoriza cada vez mais quem está ali junto com a gente, mais próximo. Esse foi um dos maiores desafios iniciais que eu não imaginava me deparar com o mercado, né? E apesar de que no início eu sempre trouxe só mulheres, né, para compor o time. Por uma questão de proximidade, mulheres ajudando outras mulheres, né, porque já viveram outras coisas, fica muito mais facilitada essa conexão. Então, realmente, por ter uma deficiência, uma falta de tato das mulheres dentro das academias, eu sempre via isso, muita diferença. Ainda existe, isso são relatos de conhecidas e de outras que eu entrevistei, ainda se sente desprivilegiadas. Então, é um mercado que precisa investir numa gestão das mulheres que estão lá promovendo saúde para outras mulheres. Eles precisam ver que existe uma necessidade muito forte em relação a isso, porque o fitness, ele começou de uma forma, principalmente partes, academias, começou não sendo empresa, não se titulando empresa. Né? Quando eu comecei o meu negócio, eu tinha maior dificuldade porque as pessoas achavam que centro de treinamento não era empresa. Eu falei, peraí. Aí eu tinha que dar treinamento constante para a equipe entender que eles estavam trabalhando numa empresa, que não era uma universidade, não era uma escola. Então, Uma ONG. Uma ONG. Interessante. É difícil, mas foi exatamente isso que eu vivi. E uma pergunta, curiosidade mesmo, né? Você acabou trazendo o conceito aí para o mercado em 2021, com esse Marketplace Premium e tal. A gente ainda estava bem inserido aí na pandemia, né, do Covid. Você acha que isso ajudou a disseminar mais rápido? Quer dizer, houve já uma busca maior, até uma aceitação maior, vai para um conceito desse tipo, por causa da pandemia, ou você acha que não teve muita influência? Não, eu não vejo tanta influência, não. Primeiro ponto, por que não teve influência? Porque quando você fala, muitas vezes eu falava, olha, eu tenho uma plataforma só para mulheres, mas por quê? Essa era sempre a pergunta. Eu disse, porque as mulheres precisam. E eu ouvia isso de mulheres. Eu falei, gente, mas espera aí, olha para você, olha para o teu cenário, olha o que acontece com você. Aí quando você começa a perguntar, aí ela vê, nossa, mas é verdade. Então, quer dizer, nem a própria mulher se dá conta do quanto isso é necessário para ela. É louco isso, porque ela já foi condicionada.
a não ver. Ela só vai descobrir, infelizmente, com alguma coisa ruim, né? Quando acontecer alguma coisa ruim. Aí vai dar um choque, né? Interessante. E as sacadas propõem criar soluções para o cuidado emocional das mulheres, especialmente aquelas que atuam no ambiente corporativo, como a gente falou agora. Como que você avalia o papel atual das empresas na promoção da saúde e bem-estar dos seus funcionários? E como que as sacadas podem ajudar as empresas nessa abordagem? Eu vejo que sim, que tem muitas empresas se movimentando, principalmente para a saúde mental, porque a gente teve um boom agora com o burnout, né? Inclusive, é aquela questão do estar condicionado. Eu tive burnout e não sabia que era burnout porque não tinha conhecimento. É louco isso, porque quando você não tem conhecimento como é que você vai identificar o que você está vivendo, né? Isso é muito importante. Teve uma outra passagem que eu tive na minha vida também, que quando eu comecei a ouvir mais relatos sobre violência doméstica e todos os tipos de violência, eu descobri que eu tinha sofrido um assédio moral na outra empresa. E não tinha caído a ficha que era um assédio moral. Então, o que a gente precisa é realmente que as empresas entendam as diferenças existem e que elas precisam ter atividade para todos, né? Então é legal, elas já atuam em outros segmentos, mas a gente não vê ninguém falando, eu não vejo ninguém falando da promoção da saúde, do bem-estar feminino corporativo. Eu falo e às vezes pode acontecer de a pessoa só escutar se ela tiver vivenciado algo muito doloroso. Só que a gente não quer isso, a gente quer que as empresas se dê conta de que existe, assim como existe a questão do assédio, da violência, do burnout, da questão da gestão familiar dessa mulher que está na empresa. Porque ela entra, ela tem uma sucessão de carreira, mas ela vai querer ter filhos, ela vai querer prosperar. E ela pode. Então, a empresa também tem que dar apoio nessa parte da gestão. Conduzir isso de uma forma que esteja mais voltado para as mulheres. Elas precisam. Recentemente eu conversei com o pessoal do SESC, eles têm mais de 50% são mulheres, inclusive em cargos de diretoria. Eles fazem um trabalho excelente ali. E isso acabou acontecendo, acabou que a empresa deles acabou saindo um pouco do equilíbrio, era para chegar no ponto de equilíbrio, mas saiu um pouco do equilíbrio, mas está tudo bem, entendeu? Então, assim, as empresas precisam olhar para essas líderes, para essas mulheres que estão ali na corporação, escutar elas, ver quais são as necessidades, entendeu? O que elas precisam realmente. Isso é o Sacadas, isso é que ele faz. Ele cria um movimento para levar qualidade de vida para essas mulheres. As sacadas ajudam as mulheres a se sentirem mais empoderadas, confiantes e saudáveis em suas vidas pessoais e profissionais. Eu acredito que esse projeto surgiu para resgatar a autoestima daquelas mulheres que ainda sentem medo ou vergonha de mostrar o seu valor. É correto ou você discorda? Correto. A gente tem muitas mulheres que não têm noção da capacidade que têm. Principalmente depois que, pós-pandemia, que eu me aprofundei em pesquisas e participei de vários eventos voltados para as mulheres e pude escutar cada história inacreditável. Elas não têm noção do valor que elas têm. Então, elas precisam ter. Isso só tem noção do valor que você tem quando você tem acesso. Quando existem iniciativas que te dão acesso ao conhecimento. O conhecimento é tudo. E promover a autoestima, quer dizer, é tão necessário, né, tão importante, porque é o motor, talvez, da pessoa poder reagir, poder se motivar, poder, né, caminhar. É muito bacana. Eu queria te fazer uma pergunta bônus aí no meio dessa daí, que é, assim, o que chama muita atenção para mim, de novo, né, não sou conhecedor profundo do tema, como, obviamente, como você, mas a mulher, ela passa por uma fase muito transformadora, muitas vezes quando ela está na empresa, subindo na carreira, né, fazendo, como eu comentei um pouquinho, que é a maternidade. Quando a mulher vira mãe, né, vira uma chavinha lá também, de vida, né, de falar, poxa, peraí, agora minha prioridade é a criação do meu filho. O ser humano é super dependente, ultra dependente, como espécie, né, tem que amamentar 1 ano, é dependente até os 4, 5 anos, quer dizer, tem animais que já nascem correndo e caçando, né, o ser humano não é esse tipo de animal, né, então, e realmente, é um trabalho full time, de uma mulher que era uma profissional ontem e de repente tem que lidar agora com 2 trabalhos, né? Porque é um trabalho full-time, criar filho é um trabalho full-time, né, sei lá, né, trabalhar numa empresa e tal. Esse é um dos principais problemas, ou quer dizer, talvez pontos de inflexão que a gente tem na carreira, na jornada de uma profissional de uma mulher. Como que você enxerga? Tem. E
não só é um ponto, e ele também cria algo que eu chamo de desvantagem no mercado corporativo. Por que eu falo desvantagem? Porque quando a mulher se torna mãe e a empresa não soube fazer essa gestão, não soube gerir, ou acha que não está se dedicando tanto porque tem um filho e tem que ficar mais focada no trabalho, ela não entende o processo, não entende o apoio que ela precisa receber da empresa, ela sai da empresa. Então, a gente tem uma demanda de saída de mulheres muito grandes, o que não deveria acontecer, mas acontece. E essas mulheres vão se tornar empreendedoras, o que é fantástico, mas existe um porém. Se já é difícil você conciliar tudo, trabalhando numa empresa que te dá suporte, querendo ou não, te dá suporte, pode não te dar suporte para outras coisas, mas te dá suporte. Aí você vai para o empreendedorismo, que é ralação total. Tipo, punk E mesmo. você fala com propriedade, então. Não tem cenário pior. Eu não vou falar que é flores, porque nunca foi para mim e sei que nunca vai ser, nunca será. Eu sempre vou ter uns desafios ali, mas eu já adquiri tanta blindagem que o negócio agora não me afeta mais tanto quanto afetava antigamente. E não está preparada. Vem totalmente despreparada. Eu também sou mentora de startups e mentora do mercado, de empreendedoras. Recentemente até aceitei um convite para fazer parte de um grupo de empreendedorismo voltado para mulheres, para ajudar essas mulheres. Eu vim sem nada. E eu falo, meu Deus do céu, e o financeiro? Aí tem a questão financeira, entendeu? Aí tu tem filho para criar, tu tem que. Gente, é loucura, loucura. Aí a gente tem uma saída tão grande que o mercado, as empresas ficam deficientes porque falta talentos, porque eles mandam os talentos embora. Simplesmente assim. Então, esse ponto, ele precisa modelar. É legal empreender? É, mas tem riscos muito maiores do que você estar numa empresa e seguir uma carreira. São totalmente diferentes um do outro. Eu falo isso com propriedade porque eu já vivi os dois lados. Eu já tive carreira no corporativo e já fui empreendedora lá no início. Então, não é uma coisa fácil. E eu não tive filhos. Imagina com filhos, então. É uma loucura total. É insano até o É processo. insano, Se você é não tiver insano. apoio financeiro e estrutural do seu companheiro ou da sua família, olha, eu vou te dizer que você vai ter que ter um grau de resiliência de quase 100%. Ou vai ter um burnout, né? Ou algo assim. Exatamente. Coisa que Legal. aconteceu comigo no passado e eu não sabia que era isso, e eu nem filho tinha. Agora, entrando em temas aí como burnout, né, doenças e tal, quanto à prevenção de problemas de saúde feminina, que eu acho que é um tema amplo também importante, como, por exemplo, câncer de mama e outras doenças relacionadas. Como é que a Sacadas contribui para a conscientização das mulheres sobre esses temas? Que eu acho que é um outro ponto a ser explorado, né, a ser desenvolvido. A gente tem na nossa equipe algumas pessoas que já passaram por esse processo, né, do câncer, ou que tiveram cura, que são especialistas na área de onco, né? No apoio emocional mesmo a quem está vivendo o processo ou de quem realmente descobriu recentemente. Mas o foco dos sacados é tratar a prevenção. Quanto mais a gente adquirir dados para que a gente consiga evitar ao máximo que isso aconteça, porque a gente sabe que o câncer, estatisticamente, é 5% em relação à genética, e o restante é o estilo de vida. É inevitável. Foco emocional, porque nós mulheres, a gente acumula. Acumular não é bom. Você precisa colocar, extravasar. E como é que você coloca isso para fora? Só existe um meio. Não adianta querer achar outro. Tem que fazer atividade física. Não adianta, eu não tenho paciência. Eu escuto muitas, assim, muitas conhecidas e pessoas que passaram pela minha vida se transformaram só vendo eu me movimentar e fazer, e começaram a fazer atividade física do nada. Entendeu? Porque o incentivo, né, de quem está ali próximo de você. Então é inevitável. Para você ter uma longevidade melhor, para você evitar doenças, você tem que praticar uma atividade física. Você precisa encontrar algo que te faça bem, porque você precisa ter um momento seu de cura, É, de é. desenvolvimento. Então não adianta dizer, eu não gosto. Gente, o que que você. Você não gosta? A gente aprende a gostar. Tem várias coisas que a gente não gosta e a gente tem que aprender a gostar, né?
A gente realmente tem que fazer uma gestão muito boa de família. Às vezes a gente não tem a família perfeita, mas a gente tem que fazer a gestão. E por que não fazer a gestão da própria saúde? Que é mais importante do que qualquer outra gestão, que é E o que vai muitas te vezes levar. fica por último, né? A pessoa deixa por último, né? Cuida de todo mundo, de todos, principalmente a mulher, né? E deixa Exatamente. o seu próprio bem-estar por último, que no final pode ser bastante prejudicado. E a gente vive num mundo bastante desafiador, né? Impactado aí por coisa nova o tempo todo, né? A gente acabou de falar de inteligência artificial aí, quando, né, chegando aí com tudo, principalmente com a vinda do ChatGPT e a versão 4 que está chegando aí também, que vai balançar de novo aí o planeta. Mas eu queria saber um pouquinho de como que a tecnologia, na sua visão, pode ajudar a promover a saúde emocional das mulheres e como que a Sacada está se utilizando disso, inovando nessa área. A gente está desenvolvendo mais um produto para dar uma acelerada exatamente nessa experiência toda adquirida, nos dados, e para acelerar esse processo de. A gente vai muito no pré-diagnóstico, né? E um pré-diagnóstico preventivo, não tem nada a ver com pré-diagnóstico, prever o que você vai ter, não, mas é evitar que você tenha lá no futuro algo que vai impactar demais a sua vida e que pode te tirar de cena de algumas coisas que você se dedicou tanto para conquistar, né? Então, isso é um fato muito importante. Não dá para simplesmente não olhar para isso, né? Então, a gente está com esse novo desenvolvimento interno para alinhar a inteligência artificial ao nosso processo. E, Alessandra, você teve uma solução das Sacadas recém-premiada pela ONU, fiquei sabendo que é o Wow Health. Você pode contar um pouquinho mais para a gente como foi todo esse processo de desenvolvimento desse trabalho? Quando surgiu a oportunidade de participar desse grupo, foi uma imersão de 4 dias que teve aqui no Rio de Janeiro, foi um grupo fechado, veio o pessoal dos Estados Unidos para cá. Eu acabei conseguindo formar algumas equipes, trouxe até uma pessoa que eu já comecei a me conectar o ano passado para ingressar junto, né, que tem experiência com a parte da saúde feminina. E eu falo que foi assim, foram 4 dias muito intensos, né, que a gente teve de jornada de execução de modelo de projeto. Eu dormi, eu acho que 3, 4 horas por dia, só nesses 4 dias. Eu cheguei no último dia para apresentar, eu estava exausta, mas a gente ganhou todas as etapas. Quando chegou no final, eu estava super nervosa. Por que que eu estava nervosa? Porque eu pensei assim, eu quase não pude assim perceber. Eu disse, nossa, será que isso está acontecendo de verdade? Eu consegui chegar num evento tão grande que corresponde à Agenda 2030 para contar a minha história diante de uma solução mais do que necessária. E aí eu pensei, não, está acontecendo sim, porque é exatamente tudo que eu já estava trabalhando, né? São muitos anos de trabalho focado nisso. E aí eu pude realmente apresentar, a gente apresentou uma proposta que está envolvida nessa questão do produto de inteligência artificial para pré-diagnóstico. E eu falei, gente, agora essa agenda ela precisa exercer a ODS 3, né? Porque a necessidade da saúde feminina mundial, ela é mais do que necessária. Os estudos comprovam isso, e todos os papos que eu já tive com o pessoal dos Estados Unidos, da Europa, foi exatamente esse, o foco está na saúde feminina, porque é algo que quase nunca se falou abertamente da real necessidade. Falei, é agora, né? É agora que a gente vai ganhar voz, e foi exatamente quando deram o anúncio do prêmio, eu fiquei extremamente impactada, quase que eu não consegui levantar da cadeira. E aí eu pensei assim, isso está acontecendo mesmo? E agora eles estão me ouvindo? Aí eu fiquei super emocionada. E assim, a equipe foi perfeita, sabe? A equipe que colaborou com tudo foi perfeita. Foi assim, falo que foi um presente de Deus mesmo, entendeu? Iluminando tudo isso. E eu fui impactada por aquilo. Eu falei, gente, isso foi épico. Chegar num evento como esse, transmitido para 140 países, e você está lá contando a sua história, está sendo ouvida. Eu não tenho nem palavras para descrever, mas assim, foi. Espetacular, espetacular. Quer dizer, é mais um testemunho do valor que, né, que o conceito aí que vocês lançaram para Sacadas, né, e a sua própria história de vida que te levou até aqui e trouxe. Então, parabéns. Acho que é muito legal, é muito contagiante escutar você falar disso, né? Dá para sentir a emoção, né, e o valor que isso aí tem. Isso realmente é muito, muito bacana.
Realmente, e no final do evento, veio uma pessoa conversar comigo, falar que passou pelo mesmo processo e que se sentiu emocionada na hora que estava escutando, sabe? Ela estava na plateia. E aí eu pensei assim, gente, é isso que precisa, entendeu? Tem milhares de mulheres passando por diversos problemas. E elas precisam de espaço, elas precisam ter ouvido, elas precisam ter apoio, porque, por exemplo, essa que veio falar comigo, ela já tinha passado por todo constrangimento, ela no final teve que tirar o útero. Então, assim, por que chegar nesse final, né? Por quê? A gente pode evitar isso tudo. E Alessandra, a gente viu uma movimentação muito dura no mercado aí nos últimos ano e meio, né? Principalmente com dinheiro, investimentos de VCs, né, em startups. Recentemente a gente vê o SVB, né, o banco lá de Silicon Valley, quase quebrando e levando milhares de startups também a águas muito complicadas aí, né? Então não é o melhor momento do mundo. Mas, na sua opinião, você acha que tem espaço para mais investimento em startups no mercado que já é bastante disputado, no mercado de saúde, das fintechs, por exemplo, que a gente falou há pouco tempo atrás? E como fazer para fortalecer o setor e quebrar um pouco desses preconceitos, talvez, de entrada? Bom, aqui eu vou falar não como fundadora. Investimento no passado era feito da maneira errada. A gente via negócios que não estavam estruturados, porque existia, não, ainda existe uma ideologia de que startup não tem que dar dinheiro. Eu sou totalmente contra essa ideologia. Para mim, qualquer empresa tem que dar dinheiro. No momento que você tem uma solução e ela está feita para venda, ela precisa dar dinheiro. Não existe isso, não, não vai dar dinheiro. Não. Até a ONG, ela tem que ter dinheiro, porque senão ela não faz nada. Ela não faz nada no movimento, ela não ajuda as pessoas se ela não tiver dinheiro. Primeiro ponto. Então, elas acabaram inflando demais e gerando o quê? O impacto negativo, que é a entrega. Porque crescer rápido demais não é bom. Crescer rápido demais, talvez o tombo seja, talvez não, na maioria das vezes o tombo é maior. Então, olhando o ponto investidor, né, eu saio da minha cadeirinha de fundador, eu vou para o lado do investidor, porque eu sempre fiz isso, meu estilo de trabalho sempre foi assim. Quando eu estava numa empresa, eu era funcionária, eu saía da minha cadeirinha e ia lá para a cadeira do dono da empresa, para entender o lado dele. E aqui eu mudo de cadeira, e faço a mesma reflexão, porque não é justo eu não olhar os dois lados, né? E por outra via, você tem ótimas startups que jamais foram investidas, que já estavam lucrando. Aí você fala assim, que já estavam lucrando. Aí você fala assim, nossa, que louco isso. Então, eu acho que existia uma falta tipo, dinheiro tá aí, toma, joga para o alto, eu estou distribuindo dinheiro, eu quero investir em tecnologia, seja lá qual for. Acho que existiu isso no mercado, e aí, quando os booms aconteceram, que não se sustentam, isso é óbvio, né? Aí vem essa questão. Mas não existe uma falta. Na verdade, os VCs, que eu estou vendo, o movimento está exatamente para investir em startups que tenham futuro, né? Onde está a projeção maior e que já estejam, pelo menos, faturando. Eles estão colocando esse faturamento. Estados Unidos nunca teve padrão, e, inclusive até hoje eu converso com o pessoal até da Europa, tem muito investimento para early stage. Mas o que acontece? A visão deles de early stage é diferente da visão early stage Brasil. O que eu vou te dizer que é diferente? Minha teoria é exatamente essa. Early stage no Brasil significa falta de experiência, porque a maioria você pega empreendedor que acabou de começar, nunca teve um negócio, tem uma tecnologia, agora eu sou startup. Ponto. Estados Unidos, culturalmente, eles já têm tudo isso desde o início lá na escola, aula de empreendedorismo, inovação, tal, tal, tal. Então, esse empreendedor americano, ele está preparado, porque ele sabe o que ele precisa fazer. E aí a empresa não investe só no negócio, porque ela investe no empreendedor, porque sabe que se tiver um problema, ele vai lá e pivota. Ele faz alguma coisa diferente, tá? Eu não estou generalizando, tá? Eu estou falando que exatamente essas são as... Então, o dinheiro está voltando para o mercado, os investimentos são mais na área exatamente de inteligência artificial, voltados para a saúde, principalmente, porque a gente tem uma dor gigante no mercado de saúde. Ela é gigantesca. Quando eu comecei a olhar pesquisas mais amplas, pesquisas de fora, tudo, eu comecei a ver, nossa,
E não é só Brasil, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, existe a deficiência em relação ao governo, que a gente Isso reclama. aqui é universal. Saúde é universal, tem jeito. É tudo, é É, tudo. é. Eu vou trazer um dado aqui para você, que estava no nossa apresentação de pitch da ONU. Na Suécia, quando uma mulher tem um ataque cardíaco, ela é socorrida 1 hora depois do homem. 1 hora depois do homem. Não acredito. Em Isso na pleno Suécia. Na Suécia. Em pleno século XXI. Não acredito. Tem muita oportunidade. É uma dor extremamente gigante. E é o boom médico nos Estados Unidos, ele já teve o ano passado. E agora vai começar o boom na Europa. O Brasil é muito atrasado, porque o próprio investidor, ele está olhando, ele não olha todos os pontos, tá? A minha visão de investidor é o seguinte: investimento é risco, beleza, é risco, totalmente risco. Mas você tem que olhar para alguns pontos que são interessantes do investimento, que muitas vezes você não olha. Então, eu acho que falta também experiência de investidor brasileiro. As experiências dos investidores brasileiros, ela ainda é fraca, sabe? Eles precisam ampliar uma visão com foco como um todo e olhar vários pontos. Porque eu tenho certeza que eu já vi isso acontecer lá fora. Quando você vê que o negócio é muito bom, que o mercado está propício e que você tem um fundador que vai fazer de tudo para aquilo acontecer, eu, sinceramente, sendo investidor, eu investi. Mas você tem que sentir aquela, que eu falo que é o fogo nos olhos, sabe? De fazer acontecer. Eu me identifico muito com isso. Meu grau de resiliência é altíssimo, 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 altíssimo. Pode vir um negócio e cair aqui, eu posso tropeçar, eu vou dar aquela... eu vou ficar... Vai durar 2 minutos, depois eu já sou outra pessoa. É como se fosse uma fênix, assim. Uma vez eu recebi uma carta de uma pessoa que eu trabalhei no passado, nem lembro quem era, e falou que eu era tipo fênix, que nunca viu nada igual. O negócio estava caindo, aí eu estava lá parada, pensando, aí daqui a pouco eu já vinha com alguma outra coisa. Aí eu falei, Alessandra, você é inacreditável, aqui tá caindo, mas tudo bem, a gente vai resolver. Então, assim, tudo tem solução. Excelente. As sacadas têm o propósito de promover a inclusão e a equidade das mulheres através do autocuidado, uma missão relevante, atual e necessária. Para fechar o conceito, uma coisa que eu não te perguntei e ficou na minha cabeça, queria muito entender como que surgiu o nome. Como foi a criação das sacadas? De onde veio esse nome? Isso é hilário, né? Então, assim, eu na minha atividade, atendendo diversas academias, né, projetos, e como eu sou uma pessoa muito intensa, eu não faço somente o que eu fui condicionada para fazer. Eu tenho minha estratégia, o meu jeito de atender cliente, né? Então, muitas vezes eu chegava no cliente, eu nem falava de máquina, ou de estrutura, ou de nada, nem de investimento. Eu ia lá mesmo para conversar, entender o que estava acontecendo, o que ele precisava, se ele estava vivendo algo muito diferente, tipo, aquele papo bacana mesmo. E aí os meus clientes sempre viravam para mim e falavam, Alessandra, que excelente sacada que você teve, que excelente sacada. Aí quando eu fiz as sacadas a primeira vez, que eu estava ainda no mercado de fitness, e eu comecei a promover eventos dentro das academias que eu atendia, fui para a IRSA, junto com uma outra empresa que eu estava também já trabalhando, que era sacadas fit, né? Por isso tinha um fit, eu acabei tirando o fit para abrir mercado, né? E aí eles falavam isso. Eu falei assim, eu ficando pensando assim, que nome que eu vou colocar? Porque ele começou com um blog, né, informativo do mercado, entrevistei várias pessoas e tal. Sacadas fit. Pô, todo mundo fala, você teve uma boa sacada? Tá bom, vamos lá das sacadas mesmo, que eu acho que é mais fácil, as pessoas vão lembrar com facilidade, e foi através dos meus clientes. Conversamos com a Alessandra Seixas, palestrante, mentora empresarial, fundadora e CEO das Sacadas, startup que oferece soluções para o cuidado emocional das mulheres. Alessandra, muito obrigado por participar do Oxigenando Ideias para a Saúde. Foi uma conversa excelente e muito relevante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, contando a minha história. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.